Isso me deu a 10ª maior nota objetiva do certame, né? E aí, com a 7ª maior nota discursiva de toda a prova, eu pulei para a 5ª posição dentro das vagas imediatas. E aí, o menino que ganhava um salário mínimo lá, agora está aprovado no concurso para ganhar mais de R$ 20.000 por mês. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai entrevistar o Daniel Oliveira, aprovado em 5º lugar para o cargo de auditor de controle externo do TCE Santa Catarina, tá? E que uma história sensacional, que ele foi de trabalhador de uma padaria, né, a auditor do TCE Santa Catarina e com um salário de mais de R$ 20.000. E para poder contar essa história, logicamente, seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Boa noite, galera. Bom, é isso aí. Tem uma história de muita relação, de muito trabalho e conciliar trabalho com estudo, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer dar certo. Massa. Conta para a galera aí como é que foi todo esse percurso aí, porque realmente foi muito rápido, né, que você teve essa grande mudança de vida, assim. Você estava me É, contando aqui que foi quando eu conto assim pouco para as tempo. pessoas, parece que foi rápido, mas para mim pareceu uma eternidade, né? Porque eu, né, como eu estava contando, eu comecei meu primeiro. Sempre trabalhei assim, até na adolescência e tal, e aí quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa padaria. Eu era balconista, e aí eu virei caixa, e eu comecei a faculdade trabalhando numa padaria. E aí, é um Só para horário poder bem. contextualizar, Daniel, você morava onde? Ou mora onde? Muriaé, Minas Gerais. É uma cidade do interior da Zona da Mata, interior de Minas, né? E aí eu trabalhava como balconista, e aí balconista é você o primeiro a abrir a padaria, né? Aí você tem que chegar às 5 horas da manhã, então tem um horário diferente. E aí eu começava às 5 da manhã, saía às 2 horas da tarde, aí ia para casa correndo, tomava um banho, comia alguma coisa, e aí a van que vinha me buscar na faculdade, para ir para a faculdade, passava às 4 horas da tarde. Eu estudava em uma faculdade, em uma outra cidade, 70 quilômetros, todo dia. Aí eu ia, 70 quilômetros, voltava, chegava quase meia-noite, voltava, acordava de novo e ia. E aí foi assim durante o primeiro ano da faculdade. Aí, o primeiro ano da faculdade, eu consegui um emprego de auxiliar contábil no escritório de um frigorífico lá na cidade que eu trabalhava. E aí, no último ano, eu falei, poxa, preciso arrumar alguma coisa na minha vida, porque a iniciativa privada não estava dando certo, os salários são muito baixos, ainda mais no interior de Minas, e as Só oportunidades não. para, assim, quanto é que você recebia mais ou menos lá nesse escritório de Um salário contabilidade? mínimo. Um Um salário mínimo. salário mínimo, Um salário mínimo. certo? E aí eu trabalhava 43 horas semanais. Por que 43 e não 44? Porque na sexta-feira a gente saía às 4 e trabalhava aos sábados também até o meio-dia. E aí eu, né, fui utilizando esse horário. Eu levantava às 5 já para ir para a padaria, eu comecei a levantar às 5 para trabalhar, e aí eu ia estudando nesses horários para estudar e estudando nesses horários alternativos, das 5 até as 6h30, no horário de almoço, e depois quando saio do serviço até quando desce. E assim foi Calma, durante então três. você estudava, você acordava 5 da manhã, estudava antes de ir para o trabalho, aí Sim. depois no seu horário de almoço ali eram 2 horas de almoço? Eram 2 horas, aí eu estudava 1 hora, quer dizer, eu me alimentava uma meia hora assim, e o resto eu estudava. Certo. E depois que você saía do trabalho, aí você emendava até Até a hora que horas mais ou que menos? 11, meia-noite, 1 hora? eu sentia que eu tinha que, pelo menos até as 1 eu tinha que estar deitado. Pro outro dia eu conseguir levantar, entendeu? Mas ia até o máximo que desse. Principalmente pós-edital, você nem me pergunta como é que eu fiz. Que aí era Deus na terra e nós, vamos embora. E aí, E durante continuando. eu pergunto essas coisas assim porque parece surreal às vezes você trabalhar 8 horas por dia, né, mais no final de semana, e ainda conseguir se preparar para concurso de alto nível, né? Por isso que eu estou perguntando esses detalhes, que pode ser a realidade de muita gente que está assistindo o vídeo. E aí, para mostrar que é possível, né? Agora, só para contextualizar, no seu trabalho, no período ali que você estava realmente trabalhando, você tinha margem para poder estudar alguma coisa ou realmente era muito puxado? Cara, era bastante puxado, mas eu tentava, assim, quando desse, fazer questões, entendeu? E eu gosto muito do método de revisão por questões, então, quando desse, eu estava fazendo questões. Ah, se apareceu.
um horário, pausou, o sistema deu pane, eu estava no aplicativo lá fazendo umas questões para aumentar o meu grau de acertos, né? E você falando tipo assim, da história parece ser muito surreal, e é isso, cara, a necessidade faz o cara, porque eu, quando bati a bad, né, pô, será que eu não tô querendo demais? Será que eu não devia desistir? Pô, eu olhava no meu celular e falava, caraca, eu continuo muito pobre, não tem como eu desistir, eu tenho que fazer alguma coisa acontecer aqui, senão eu vou continuar na mesma. E assim foi, estudando durante 3 anos, estudando durante a pandemia, passei um período complicado, né, no TCE Rio, porque eu estudei durante toda a pandemia, porque Como curso é no que foi frigorífico. esse primeiro concurso aí? Foi o primeiro que você fez, né? Foi o TCE Rio. Não, o primeiro concurso que Depois, apareceu, que me motivou a estudar para o concurso, não conhecia nada de provas de concurso, foi um concurso lá no meu município. E aí ele me startou para esse mundo dos concursos públicos. Eu achei que eram 3 meses de espaço entre a prova e o edital ter saído. E aí eu falei assim, é 3 vezes o que eu ganho, vou conseguir passar nisso. Eu tirei 80% da prova. Só que aí a pessoa que passou só errou uma questão. Aí eu falei assim, caraca, se eu quiser passar em concurso, não vai ser assim tão fácil. Vou ter que me profissionalizar para fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui desenvolvendo meu método de leitura de PDF, de revisar só por questões, montar um caderno de erros. E nisso eu fui desenvolvendo esse método que me favorecia porque eu sabia que eu ia ter pouco tempo. Então eu não podia perder tempo com fazer resumo, grifar, porque eu sabia que eu não ia usar isso depois. E aí, estudando na pandemia, estudei durante todo o período de pandemia, trabalhando também, porque não paramos, porque nós éramos atividades essenciais. E aí não parou nenhum sim, dia. então durante a pandemia teve muita gente que ficou em casa. No seu caso, não foi isso que aconteceu. Você continuou trabalhando normal ali, então era a mesma rotina, 44 Exatamente, horas, 43 horas, né? Mesma rotina. E aí? exatamente. Mesma rotina, aí na televisão o mundo falando que as pessoas falando que o mundo ia acabar e eu pensando, pô, eu tô estudando, né? Será mesmo? O mundo vai acabar e eu não vou conseguir curtir nada? Tá de sacanagem comigo, não é possível. E fui estudando para a prova do TCE Rio, porque assim saiu o edital, veio a pandemia e aí teve um pós-edital eterno. Só que aí fui para a prova, uma prova muito difícil, muitos concorrentes muito bem qualificados, e aí eram 23 vagas, eles iam chamar o cadastro todo, era um cadastro reduzido, claramente eles iam chamar todo mundo, e aí na nota objetiva eu fiquei em 20º, e aí veio a fatídica discursiva e me tirou lá para a 44ª posição, e aí foi um período difícil, fiquei alguns dias sofrendo um luto, mas aí é até bom, para quem passa a reprovação, é bom você saber que é bom você viver o luto rápido e já pensar nisso e já matar aquilo para aquilo não ficar te atormentando depois. Eu vivi o luto, 2, 3 dias eu não consegui estudar, mas eu falei, poxa, o que que eu fiz de errado? O que que me levou a perder pontos nessa prova? Quais foram os meus erros? Aí eu fui fazendo esse brainstorm e analisando aquilo que eu poderia melhorar. E eu cheguei na conclusão que eu estava bem, porque afinal de contas eu estava dentro das vagas e só caí por conta de 10 pontos no discursivo. Eu tirei 73,63, entrei com recurso, foi para 74,63. E as pessoas que passaram, elas tiraram o de 84 para cima. Então, esses 10 pontos. E aí eu fui analisando onde estavam esses 10 pontos que eu precisava melhorar. E eu percebi que era a questão da literalidade. Eu precisava colocar pontos, palavras-chave na discursiva, que o examinador visse e conseguisse encontrar também no espelho da redação. Porque hoje em dia os espelhos estão cada vez mais embasados nas leis para fugir de recurso judicial. E aí eu sabia que eu precisava deixar a minha redação o mais próximo possível da redação da lei. E assim eu ia ganhar mais pontos. E aí eu comecei a fazer muitas questões sobre leis e treinar muito a discursiva. E aí foi aí que eu conheci você concursado, contratei o curso, contratei as, as correções e fui desenvolvendo uma preparação para discursivas específica nessa parte. E aí fui. Então, Então, só para contextualizar aqui, você fez o concurso para o TCE Rio de Janeiro, a princípio você não teve ali um treinamento focado para a discursiva, né? Aí iam classificar 23 pessoas no final, Uhum, você, com a nota da objetiva, você estava em 20º, não é uhum, isso? Então você estava uhum. dentro das vagas, e aí quando veio o resultado da discursiva, como a discursiva ela não foi ruim, mas foi abaixo do nível da galera, você perdeu a classificação e ficou fora desses 23. Exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Foi a aprovação passando entre os meus dedos, assim, e foi difícil, mas foi construindo uma experiência de prova ali, de experiência, e isso foi crucial também para eu ter psicológico para encarar as outras provas.
Sim, porque você estava bem, né? Então, isso é interessante para quem, por acaso, faz um concurso e é reprovado, é fazer igual o Daniel, mapear o que você foi mal, mapear onde que está o seu ponto fraco, para o próximo você fortalecer aquilo. E, nesse caso, um Exatamente. dos pontos fracos foi a discursiva. E aí você foi a fundo por entender por que você não tinha ido bem na discursiva, né? E aí já tomou ali a decisão, opa, fui mal na discursiva, vou tomar algo, como é que eu faço para ir bem agora, né? Foi atrás ali, enfim, encontrou você concursado. E aí, qual foi a próxima etapa dessa jornada? Aí, ouvindo notícias das grandes 200 vagas do TCA-AM, eu fiquei com ele no radar. Aí veio o edital, 2 quarta-feiras com provas, um negócio assim absurdo. Nunca tinha ouvido falar de algo parecido, mas fui lá encarar. E aí foi a minha primeira aprovação dentro de um cadastro de reservas. Eles iam corrigir 180 discursivos, eu estava na posição 44, continuei o treinamento, contratei até o curso do Você Concursado, só que aí de novo, não foi ainda a minha discursiva, porque eles colocaram uma doutrina na primeira prova, e aí isso fez com que a nota caísse um pouco, e aí eu perdi mais 50 posições, porque nesses concursos grandes, qualquer detalhezinho é coisa de 10, 20 posições para frente. E aí eu terminei dentro do cadastro, mas muito longe das provas, das vagas, né, das vagas imediatas. E aí veio Vale a loucura ressaltar de até que o TCE Amazonas era uma banca diferente, né? Do FGV, era TCE, FGV. TCE Rio FGV. de Janeiro. Então, foi um pouquinho diferente daquele modelo que você estava ali esperando. Certo, então foi ali, foi um passo a mais. Você saiu de reprovado, TCE Rio, agora você já estava dentro do cadastro de reserva, né? Exatamente. Mas ainda não tinha sido aprovado ali com chances grandes de ser convocado, né? E aí, o Exato. que você fez? Você reduziu o Aí, ritmo não. ou não? Aí eu falei assim, poxa, agora, entendeu? Tem que ser, não tem como, eu tenho que mudar de vida, não posso parar, tenho que continuar. E aí veio um período até meio, assim, avulso. Não sei se é avulso é a palavra, mas inédito. Eu nunca tinha visto que os dois maiores órgãos de controle do país, a CGU e o TCU, com editais próximos de estar na praça. E, de repente, antes de todos esses dois, me surge o edital do TCE Santa Catarina, muito parecido com o TCE Rio. E aí ficou aquele dilema, poxa, faço quais provas agora? E aí fui analisar. Falei assim, pô, TCU vai vir só um pessoal muito casca-grossa, até outros auditores já de outros tribunais vão fazer a prova, então já eliminei de cara. CGU eu pensei, poxa, é qualquer formação, então vai vir muita gente casca-grossa também. O que eu decidi? Vou lá para o TCE Santa Catarina disputar só com contadores. E isso aumenta a minha chance de ser aprovado, como lá no TCE Rio eu já estava bem em relação a outros contadores, eu vou partir nessa estratégia aqui e acabou que deu certo. Cheguei lá, de 100 itens do CESP, prova certo e errado, eu respondi 98 e só errei 9. Isso Nossa, me deu a 10ª maior nota objetiva do certame, né? E aí, com a 7ª maior nota discursiva de toda a prova, eu pulei para a 5ª posição dentro das vagas imediatas. E aí, o menino que ganhava um salário mínimo lá, agora está aprovado no concurso para ganhar mais de 20 mil reais por mês. É quase caramba. De salário mínimo para R$ 22.000 inicial, né? inicial, Dá forte. até arrepia, né? Você falar assim, você lembrar, né, de todo esse processo, Boa, como que isso impacta assim na vida. E eu fico imaginando que quem estava estudando para o TCE Rio de Janeiro, para o TCE Santa Catarina também ali para o cargo de contábil, está pensando agora, poxa, por que ele não foi lá para o TCU, para a CGU, né, para ter uma vaguinha ali, pode ter tirado minha vaga. E a galera que fez o TCU e a CGU pensando, poxa, ainda bem que ele foi lá para o TCE Santa Catarina, porque senão ele poderia ter tirado minha vaga. Porque quando você chega num certo nível de preparação, né, você começa a passar em tudo. Então, é verdade. se acontecesse em Santa Catarina, era bem provável que você conseguiria passar também no TCU e também na CGU, viu? Tem até um detalhe interessante, que aí, após a aprovação do TCE Santa Catarina, eu tinha feito outras provas, né, para treinar. Uma dessas provas que eu fiz foi o de analista contábil do TJ Rio. E eu fui lá só para treinar mesmo. Foi uma prova final de dezembro e eu acabei ficando assim no cadastro de reservas em 11º lugar. E eram 3 vagas só. E aí eu falei assim,
nem ficou, mas era só para treinar mesmo. Fui sem nenhuma, não li regimento Preparação interno, específica, né? isso, Sem muita sem nenhuma expectativa, preparação só para. específica do TJ. E aí, uma semana depois do resultado do TCE Santa Catarina, eu sou nomeado no TJ. E aí eu falei assim, caraca, nem deu tempo de comemorar um, já comemorei o outro. Aí já foi uma mudança absurda, falei assim, não sei quando vou ser chamado lá no TCE, vou lá viver então essa experiência no TJ, enquanto isso, enquanto eu espero lá, e aí, pô, já foi uma mudança bem bacana, já agora eu já tenho plano de saúde, já tenho várias coisas, então agora eu só estou esperando o TCE, mas aí, como você falou, se preparando bem para um concurso de alto nível, como é a área de controle hoje, e os tribunais de contas e controladorias, você acaba que você se prepara para vários outros concursos, e aí, quando você atinge um certo nível, você pode fazer qualquer prova, que a chance de você estar bem, numa posição bem aprovada, é muito grande, né? Você Então, aproveita muito conhecimento. então quer dizer que você está passando umas férias aí no Rio de Janeiro, é isso? Ah, não, estou trabalhando muito, aprendendo conhecimentos para levar para o Para TCE levar lá. para Santa Catarina, que legal. Poxa, é uma boa passagem, né? Passar lá no Rio de Janeiro, enfim. Lógico, tem o trabalho e tudo, mas também tem, poxa, a cidade, você vai conhecer a experiência de morar numa cidade nova, né? Antes de ir para Santa Catarina, onde você vai ficar bacana. Agora, só para a gente poder recapitular um pouco. Então, lá no TCE Rio de Janeiro, né? Você havia saído das vagas por conta da discursiva. Ela tinha feito você cair várias posições. No TCE Santa Catarina foi o contrário, é isso? Exato. Você estava em nono, décimo? Como é Eu que estava foi? em 10º, eram 8 vagas, eu estava em 10º e pulei para quinto, com a nota do discursivo. Você subiu, então, 5 posições aí com a nota discursiva. Quanto é que foi a nota? Eram 40, né, pontos em disputa e foi 37 ponto alguma coisa, 37,93, eu acho. 37,93 de 40. Então, foi quase 95%. Você praticamente gabaritou discursiva nesse concurso. Isso. Não, mas de conteúdo, é outro detalhe. De conteúdo eu só perdi meio ponto. Eu tirei 39,5 de conteúdo, só que eu tive 15 erros de português. Porque o português sempre Nossa. foi meu calcanhar de Aquiles. E eu sabia que eu tinha que escrever justamente o maior número de linhas possíveis para isso de ser diluído, Uhum. porque a fórmula que o CESP usa para avaliar uma discursiva, ele leva em conta o número de linhas. Então, quanto mais linhas você faz, os seus erros são diluídos aqui naquela linha. Tem até pessoas que acham que, eu já ouvi muito isso, vou escrever menos para não ter tanto chance de errar quando eu for escrever mais. Não, Uhum. é o contrário. Se você tem dificuldade em português, você tem que já ir preparado para escrever o máximo possível, porque não compensa. A quantidade de linhas proporcionalmente fica bem diluído. Então, como foi visto, né, eu Uhum. tirei 39,5, perdi alguns pontos, mas ainda consegui tirar a sétima maior nota, porque o que é mais levado em consideração é o conteúdo, e se você escreve muitas linhas, os seus erros são diluídos. Então, até para quem não é bom em português, é possível, tá vendo? Isso é uma estratégia da Banca Sebrasp que é muito válida, e você foi certeiro no seu posicionamento. E eu vou além, tá? Não é só por conta desse desconto de linhas, não. Quando você faz uma prova da Banca Sebrasp e você escreve todas as linhas, consequentemente, você traz mais conteúdo, né? Se você coloca ali menos linhas, você está trazendo menos conteúdo. Então, quando você traz mais conteúdo, a chance de você conseguir uma nota melhor na parte de conteúdo é maior ainda. Então, foi o que aconteceu contigo. Você praticamente gabaritou o conteúdo, né? Aí, Sim, beleza, cometeu mais erros gramaticais. Você escreveu mais linhas também. Só que mas, o peso do erro gramatical é muito pequeno, né? Perto mas da a nota do prova conteúdo. do TCE Santa Catarina, ela bem peculiar, porque ela era uma peça técnica e você tinha 90 linhas para escrever. Então foram 90, e era tudo no mesmo dia, tá? Você tinha 5 horas para responder 100 itens e fazer uma discursiva de 90 linhas. E aí eu escrevi 90 linhas e respondi 98 itens. E tirei todas essas notas. Era, era uma prova desafiadora, assim. Qual foi a estratégia que você utilizou? Você fez o rascunho, aquele tradicional, ou você já foi direto para a folha de resposta? Não, eu não fazia rascunho, porque
eu treinava sem fazer rascunho, porque eu sabia que o tempo ia ser corrido. Então, o que eu fiz? A minha estratégia de prova a primeira coisa que eu fiz foi ler a discursiva, antes de fazer os objetivos. Porque eu sabia que o meu subconsciente ia me ajudar a fazer alguma coisa. Só que foi uma questão discursiva polêmica, porque ela foi muito truncada e mal redigida. Então, eu lembro de quando eu li a discursiva, eu falei, caramba, eu acho que eu sei, mas será que eu sei mesmo? E aí eu olhava assim pro lado e todo mundo meio, hã? O que o examinador quer que eu faça aqui? Até tiveram pessoas que, bom, 5 posições, 3 que estavam na minha frente não conseguiram nem completar o mínimo na discursiva, foram eliminados por não fazer o mínimo, porque foi uma questão discursiva complexa. E aí, bom, eu li a discursiva e fui fazer os objetivos. E aí eu fui deixando maturar, pô, o que eu vou falar, tal, vou pensando direitinho, vou fazer isso, isso e isso. Antes de fazer, aí eu fui anotando os pontos que eu fui fazendo. Fiz tipo um esquema, né? Falei assim, pô, vou escrever isso, vou escrever aquilo, vou escrever isso, isso e isso. Só que a peça técnica ela tem um modelo diferente, né? Primeiro você coloca o título, depois você faz uma breve paráfrase do caso narrado pela questão, e isso aí é tudo técnica para você ir compondo linhas. Depois você faz o apontamento de quais foram os achados de auditoria que você encontrou, e depois você vai contrapondo ele com a sua intervenção, né? Aí eu também coloquei um parágrafo embasando pela lei do cargo que o Tribunal de Contas ele era competente para tratar aquela matéria, e depois fui discorrendo em toda a intervenção que eu faria como auditor. Eu lembro que eu até pensei assim, não, esse aqui eu vou falar como se eu fosse auditor mesmo. Eu vou botar todos os pontos que eu acho que o órgão tinha que fazer, e aí eu ganhei pontos máximos nesses quesitos. E isso foi compondo a minha nota. Mas basicamente a minha estratégia foi essa, Já fazer um utilizando aquelas palavras-chave que você falou que você exatamente. não tinha inserido lá no TCE Rio de Janeiro, né? E aí Sim, você começou a usar e mais a citando, e literalidade citando do também. Né? Nessa questão, era sobre ativo imobilizado, depreciação e reavaliação. Então, eu utilizei muito o MCASP, utilizei a NBC 7, salvo engano, é essa que é sobre ativo imobilizado. Então, eu fui embasando com os termos e com os normativos e os CPCs e citando eles, porque vai compondo o examinador, como a gente estava conversando, né? O examinador, hoje em dia, ele é um professor, não é um profissional da área contábil que vai corrigir a sua prova de contabilidade, né? Ele é um professor que vai seguir o rascunho da banca. Então, quanto mais você for mostrando conhecimento para esse cara e for orientando o raciocínio dele para ele ver que você tem domínio sobre o assunto, melhor ele vai te avaliar na hora de pontuar os seus pontos na prova, né? Uhum. É importante até ponderar, Daniel, porque, assim, existem bancas e bancas, tá? Tem algumas bancas que elas selecionam, de fato, um professor da área, aquele que elabora o tema, para poder corrigir a parte de conteúdo e separa uma outra equipe para a parte de gramática. Logicamente, para fazer isso, a banca acaba tendo um custo maior e nem Sim. sempre ela quer ter esse custo maior. Então, às vezes, ela abre mão disso e pega só um profissional para fazer essa correção. Mas a gente tem que mentalizar que vai ser sempre uma pessoa que não conhece. Porque se a gente faz isso, na hora que a gente escreve o nosso texto, a gente já, é uma pessoa que não conhece, então eu tenho que explicar, eu tenho que detalhar aqui de forma específica. Exatamente. Porque às vezes a pessoa considera que quem está corrigindo é uma pessoa que sabe muito daquele conteúdo e ela não coloca o básico. E é o Perfeito, básico que está lá no perfeito, espelho. É o básico. perfeito. Então, coloca na mente assim, eu vou escrever com uma pessoa que talvez não saiba bem esse conteúdo, então vou ter que explicar direitinho. Começa do básico e depois vai para o mais específico, porque aí a chance de você acertar o padrão é muito grande. O ponto mais importante da discursiva é a questão do conteúdo, né? Se você acerta o conteúdo, se você consegue explicar bem, os outros pontos eles ficam ofuscados pela sua nota de conteúdo. Então, eu não estudava de outra forma para o conteúdo. Eu fazia questões e alimentava o caderno de erros. Mas muita gente sabe o conteúdo e trava na hora de passar para o papel. Então, eu tinha na minha mente que eu tinha que treinar. Então, pelo menos uma vez na semana, eu fazia discursivas. E procurei profissionais como você, concursado, para corrigirem essa discursiva para mim e me apontar onde eu tinha que melhorar, o que eu tinha que fazer. E aí, então, foi numa constante. Eu sempre fazia discursivas uma vez por semana. Às vezes, uma correção pode resolver aqueles problemas macros ali, né? Porque às vezes você, beleza, faz uma discussão, você tem um conteúdo, tal, a nota até seria boa, mas tem alguns pontos ali que a banca tiraria, te penalizaria, né, por conta de alguns detalhes que você, poxa, nem sabia que isso aqui poderia me penalizar. Aí, às vezes, uma correção mostra isso, e a partir daí, às vezes, você faz a redação ali, até por conta, nem manda para a correção, mas
né, você já consegue um bom desempenho. Tem outras pessoas que precisam de mais técnica para conseguir escrever o texto em si, porque ela tem um conteúdo, mas às vezes ela trava porque ela não tem segurança na estrutura do texto, né? Então, tem vários perfis, né? No seu caso, eu acho que era um perfil um pouco mais tranquilo, porque você tinha confiança em escrever, né? Sim, mas, por exemplo, é crucial quando você tem um apontamento de qual forma escrever. Porque, por exemplo, você está acostumado a fazer pelo menos eu vim, né? Eu vim da faculdade, eu vim do Enem. E a discursiva que a gente tem no Enem é uma redação, que tem um modelo específico com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu vim com ele, para mim, discursivo era isso. E aí, quando eu cheguei no concurso, e eu assisti até o curso, né, e os apontamentos do comentário do professor, não, tem toda uma forma correta, uma técnica correta de como você vai colocar esse conteúdo no papel. Você não faz introdução, se você tiver poucas linhas, você já começa abordando o tópico que a banca quer. Você tem uma técnica de você primeiro coloca a primeira linha, qual é a ideia inicial, e depois você desenvolve no restante do parágrafo, apontando, retomando aquela primeira linha. É preciso que você coloque conectores para o seu texto ficar fluido. Tudo isso você recebe do cara que está corrigindo a sua redação, esses pontos que fazem muita diferença, porque concurso público é decidido no detalhe. Por exemplo, no TCE Santa Catarina, o nono colocado, o oitavo colocado, que foi o último dentro das vagas, e o nono, ficaram divididos entre décimos de ponto. Ou seja, é um erro, é um detalhe. Então, o concurso público hoje em dia está sendo decidido no detalhe. E às vezes o detalhe é um conector que você deveria ter colocado e não colocou, é um artigo que você deveria ter colocado e não colocou. Então, É eu uma acho que. informação que deveria estar no início, você colocou no final, e a banca, não, o Exatamente. examinador não viu, e aí te deu nota Exatamente. ruim, e São você os entrou com recurso detalhes. que ele não... Né? E quanto vale esse detalhe? Para mim, valeu uma aprovação num concurso que vai ganhar 20 mil por resto da vida. Então, não tem valor, né? Então, os detalhes não têm valor, às vezes. A gente pode parecer pouca coisa, mas quando você para avaliar o efeito borboleta da situação, acaba que vira muitas coisas lá na frente, né? Então, se preocupe aos detalhes, tem que ser detalhista. Inclusive, alguns detalhes você pode mudar também a forma de estudar, né? Então, às vezes, um professor ali, uma pessoa que foi aprovada no concurso, te dá uma dica, você pega aquela dica, aplica e aquilo ali muda sua forma de aprender, aumenta, né, sua absorção do conteúdo e faz com que você consiga uma nota melhor lá no concurso e seja aprovado. E, para aproveitar, então, que o Daniel tá nessa jornada aí mais recente, provavelmente tem muita dica para poder passar, né, Daniel? Você quer deixar um Instagram para quem está ouvindo aí, poder mandar uma mensagem para você? Cara, depois que eu passei no concurso, né, pela minha trajetória até meio excêntrica, né, diferente, eu recebi muitos relatos de pessoas perguntando as coisas, e aí eu vi nisso até uma oportunidade. Eu abri um Instagram profissional, né, Daniel Oliveira Concursos, e também montei um canal no YouTube, Daniel Oliveira Concursos também, que eu estou postando dicas sobre como eu estudava, até faço convite a todos os assinantes do Você Concursado que queiram lá assistir, e eu estou sempre postando dicas semanalmente sobre concursos públicos e a forma com a qual eu estudava e apontando as formas que eu acho que você deveria fazer no seu dia a dia de estudo para ter um estudo mais eficiente, né? Massa. Eu acho muito da hora isso que você faz, assim, porque você poderia simplesmente, poxa, ralei pra caramba, trabalhava igual um maluco, depois comecei a estudar igual um louco, fui aprovado num concurso, agora você está no Rio de Janeiro, você poderia simplesmente falar assim, ah, beleza, agora eu vou curtir minha vida e tá pronto, garanti o meu. Mas eu acho massa, você, não, calma, eu vou compartilhar isso que eu aprendi com mais gente, né? Porque pode mudar a vida de mais pessoas. Mas cara, tem coisas que o dinheiro não paga. Recentemente eu recebi vários relatos e alguns relatos são pessoas, né, que tentam, né, mentiroso, que não sei o quê, pá, você sofreu, mas eu sofri muito mais e não consigo passar por causa disso. Mas alguns relatos de pessoas falando assim, pô, Daniel, eu estava prestes a desistir, mas quando eu vi você falando sobre a sua aprovação, eu vi que era possível e continuei mais. Esse tipo de relato é que faz você, te enche de uma energia absurda, que faz você lá na frente poder pensar, poxa, cara, se eu conseguir ajudar um,
a mudar de vida da forma como a qual eu mudei, se eu conseguir ajudar um pai de família a colocar o filho dele numa escola boa e mudar o destino da família desse cara, a fazer ele pagar um plano de saúde melhor para a mãe dele, entendeu? Se eu conseguir causar esse impacto, a minha existência valeu a pena. Eu penso muito nisso. É a forma com a qual... Nem tudo é dinheiro e é nem tudo é o que você é. Às vezes as coisas que você faz e o legado que você deixa é muito mais forte do que qualquer outras coisas que você pode obter nessa vida, né? Então eu penso muito nisso. E por isso que eu quero ajudar todo mundo a alcançar o cargo dos sonhos e estou encontrando essas formas de fazer isso. Legal, hoje tem internet que pode proporcionar você levar essa mensagem, inclusive, para mais pessoas. Então, o Instagram do Daniel é Daniel Oliveira Concursos, Exato. seguido, né? Sem nenhum ponto, sem nada. Daniel Oliveira Concurso. Daniel Oliveira Concursos no Instagram e no YouTube, Daniel Oliveira Concursos. Tem vídeos lá gratuitos ensinando como estudar ou mostrando um pouco da técnica que o Daniel utilizou para ser aprovado. Vale a pena você dar uma olhada, vale a pena entrar lá. Poxa, você já está aqui no YouTube, provavelmente vai lá e já confere, né? Então, fica aí esses canais. Daniel, para a gente poder finalizar, então, qual a mensagem você deixaria para quem está se preparando para concurso público agora? Cara, escolha um cargo que realmente te dê propósito. Porque quando as coisas ficarem difíceis, e as coisas vão ficar, é esse propósito que vai fazer você continuar. É essa mensagem. É você pensar, por que eu estou estudando? Por que eu comecei a estudar? O que me levou a fazer isso? Era o plano de saúde para minha mãe? Era a mudança de vida? Era meus filhos terem um futuro melhor? Então coloque isso mentalizado. Porque quando as coisas ficarem difíceis, é esse sentimento que vai colocar você no trilho de novo. E acredite que é sempre possível. Se você quer alguma coisa e você realmente quer com todas as forças e fizer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para conseguir, você é capaz de fazer qualquer coisa. O ser humano ele tem um poder de transformação que é absurdo. Quando ele se coloca, quando ele se propõe e quando ele faz aquilo que é necessário. E isso você tem que se planejar e você tem que seguir o plano. Se você faz isso, você consegue fazer coisas extraordinárias na sua vida. Acredite em você que você pode. Se eu conseguir, qualquer um pode. Massa. E o Daniel está aí para poder provar que não é qualquer dificuldade que faz você não conseguir as coisas, né? Você pode superar qualquer dificuldade. A história dele é prova disso, né? História de vários aprovados. Então, não existe caminho fácil. Se o seu caminho está difícil, aceita, reflita, mas tem que acreditar que é possível, né? Mensagem que fica aí para quem está assistindo. Porque acaba que pô, você tem uma vida difícil. Se você não fizer nada, essa vida vai mudar? Não, Vai né? continuar difícil, né? Vai continuar difícil. Então, tem que realmente estudar. E o estudo, ele proporciona uma mudança de vida, né? De um salário mínimo que você recebia trabalhando numa padaria para um auditor de controle externo ganhando acima de 20 mil. E não é só uma mudança de vida para você, né? Uma mudança de vida para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, é uma mudança exponencial, né? Que você causa. Isso é muito legal, muito bacana. Daniel, obrigado por compartilhar aí sua história. Muito Eu que massa agradeço, incrível. pô, pela oportunidade aí de estar compartilhando e mostrando a minha carinha para o pessoal aí. E agradeço a todo mundo que estava assistindo também esse vídeo. Quiser bater um papo com o Daniel, você já tem aí os contatos dele. Então, é isso. Um abraço para vocês e até mais.